Já se questionou como era chamado Jesus antes de nascer em Belém? Era simplesmente Jesus ou havia algo mais por trás de sua identidade antes de seu nascimento milagroso? Fique conosco, pois o que descobrirá não apenas o surpreenderá, mas também pode mudar para sempre a forma como você entende a Bíblia. Convidamos você a acompanhar-nos nesta fascinante jornada pelas Escrituras, onde desvendaremos a surpreendente verdade sobre quem era Jesus antes de começar sua vida terrena. Acreditamos que você não vai querer perder nenhum detalhe. Se estiver interessado em saber mais, não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar descobrindo esses incríveis segredos ao longo da história. As pessoas fizeram muitas perguntas sobre Jesus. De onde ele veio? Quanto tempo existiu? E o que fazia antes de sua vida na Terra? Embora Jesus tenha abordado algumas dessas questões, a Bíblia nos oferece pistas fascinantes que devemos explorar a fundo. Para isso, devemos aprofundar-nos nas Escrituras e desenterrar as respostas. Comecemos pelo essencial. Seu nome vem do grego Jesus, derivado do hebraico Yeshua, que significa "o Senhor é salvação". No entanto, aqui vem o que realmente é impactante. A existência de Jesus não começou em Belém. Na verdade, a Bíblia revela que ele existiu muito antes dessa noite no pesebre. Então, qual era seu nome naquela época? Não se tratava de um único nome, mas de 3. E se você ficar conosco até o final, explicaremos exatamente o que Jesus fazia naquele tempo. No Evangelho de João, lemos que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este verbo refere-se a Jesus. Mas por que chamar-lo de Verbo? Por que não usar outro nome? É aqui que a história se torna ainda mais fascinante. Nos tempos antigos, os nomes não eram apenas rótulos. Eles tinham um significado profundo, revelando identidade, propósito e destino. A palavra Verbo faz alusão ao papel fundamental de Jesus em revelar a verdade de Deus à humanidade. Mas há muito mais. A palavra Verbo tem um significado muito mais profundo. Para compreendê-lo melhor, devemos explorar os termos gregos rema e logos, que o Novo Testamento usa para descrever a palavra de Deus. Rema refere-se a uma palavra falada, como quando o anjo falou a Maria, anunciando que ela daria à luz o Filho de Deus, e ela respondeu: "Faça-se em mim segundo a tua palavra". Em contraste, logos é muito mais do que uma palavra, é a mensagem completa, o grandioso plano de Deus. Este é o termo que João usa no início de seu evangelho. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. O que estamos começando a descobrir é incrível. Essa palavra, essa mensagem divina, se fez carne e se tornou Jesus. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Alguma vez sentiu-se desconectado de Deus? Talvez o veja como algo distante, invisível ou até em silêncio? Você não está sozinho nesse sentimento. As pessoas sentiram isso durante séculos. Deus enviou profetas, advertências e mensagens, mas muitos não puderam ver nem tocar a Deus. Então, algo incrível aconteceu. Deus fez o impensável. Ele não enviou apenas palavras. Sua mensagem se tornou uma pessoa, Jesus. Quando Jesus andou entre nós, não apenas ensinava, mas também mostrava quem é Deus, como está escrito em João 14:9. Quem me viu a mim, viu o Pai. Deus já não era uma ideia abstrata ou algo distante. Ele estava aqui em carne e osso, curando os enfermos, amando os marginalizados e perdoando os pecadores. Mas esta não era a única identidade de Jesus. E ainda há muito mais para descobrir sobre quem ele é e o que fazia antes de vir à Terra. Lembre-se da história de Moisés e da sarça ardente? Lá, Deus revela seu nome a Moisés. Avançando até o Novo Testamento, em João 8:58, Jesus diz: "Antes que Abraão fosse, eu sou". Jesus estava reivindicando o nome divino de Deus. Isso não significa apenas que ele era um mestre ou profeta. Jesus estava declarando que ele mesmo é Deus. Imagine alguém hoje dizendo: "Eu sou eterno e criei tudo o que você vê". Provavelmente o consideraria louco, certo? Mas essa foi precisamente a reação dos fariseus às palavras de Jesus.
Eles entenderam perfeitamente o que ele estava afirmando. Ao dizer "eu sou", Jesus estava proclamando-se como o Deus eterno, o mesmo Deus que falou com Moisés no passado. Para os fariseus, isso foi um ato de blasfêmia, um crime punido com a morte. E sua ira se acendeu. Não apenas se sentiram ofendidos, mas estavam dispostos a matá-lo. No entanto, este não foi o único momento em que Jesus usou a expressão "eu sou". Na verdade, ele fez 7 poderosas declarações de "eu sou" no Evangelho de João, cada uma revelando uma faceta única de sua identidade divina e da missão transcendental que tinha na Terra. Essas afirmações não só lhe davam o poder sobrenatural, mas também demonstravam sua relação direta com o Pai e seu propósito divino. Embora os fariseus tentassem por fim sua vida, não conseguiram, pois seu tempo ainda não havia chegado. Quando finalmente chegou o momento de seu sacrifício na cruz, Jesus entregou sua vida voluntariamente, demonstrando sem sombra de dúvida que ele é o Eu Sou, o Deus eterno, o Salvador do mundo. Mas mesmo a poderosa afirmação "eu sou" não revela toda a história. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos misteriosas aparições de uma figura conhecida como o Anjo do Senhor. Mas o intrigante é que este não é um anjo comum. Este anjo do Senhor fala com a autoridade de Deus, age com o poder de Deus e até é adorado como Deus. É possível que Jesus já estivesse presente antes de seu nascimento humano. Lembremos-nos da história de Jacó lutando com Deus, ou quando Sadraque, Mesque e Abednego viram uma quarta figura no forno ardente. Uma figura que parecia ser um filho dos deuses. Esses momentos revelam a presença de Jesus muito antes de ele nascer em Belém. O profeta Isaías nos dá nomes poderosos que foram citados durante milhares de anos. Em Isaías 9:6, uma profecia escrita séculos antes do nascimento de Jesus, diz-nos: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Estes não são apenas títulos, eles mostram a natureza eterna de Jesus. Ele não foi criado, sempre existiu e sempre existirá. Mas a revelação mais grandiosa de todas é a que Deus próprio nos partilha em João 17. Encontramos a oração mais profunda e significativa já pronunciada. Este capítulo é um dos mais importantes de toda a Bíblia, e nele podemos sentir o coração de Jesus enquanto ora ao Pai. Embora a Bíblia esteja cheia de grandes figuras, como as de Salomão, Abraão e Moisés, a oração de Jesus é, sem dúvida, a maior de todas. Nela, Jesus fala sobre a glória e a majestade que partilhou com Deus Pai antes da criação do mundo. Em João 17:5, lemos: "Agora, ó Pai, glorifica-me contigo com a glória que tinha contigo antes que o mundo fosse." Nesta oração, Jesus não só se refere à glória futura que receberá após sua vinda, mas também recorda a glória que partilhava com o Pai antes da existência do mundo. Este é o momento crucial em que Jesus não só pede ser glorificado, mas também recorda sua relação eterna com o Pai. Em Gênesis, encontramos a criação do homem e das criaturas. Embora Deus estivesse presente desde o princípio de tudo, também devemos entender que ele sempre existiu. A Bíblia ensina que Deus é eterno, sem princípio nem fim. Em Gênesis 1, o uso da palavra Elohim no plural para se referir a Deus é significativo, pois implica que Deus é um, mas também plural. Isso nos dá uma pista teológica de que Deus é 3 em 1, o que reflete a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de João oferece uma visão única para entender a natureza e o coração de Jesus. Em sua oração, Jesus expressa seu profundo desejo de glorificar o Pai, não apenas através de seu sacrifício, mas ao longo de toda a sua vida. Cada ato, cada palavra e cada milagre realizado por Jesus foi uma estação da glória de Deus na terra. Desde seu nascimento até sua morte na cruz, Jesus sabia de sua preexistência e estava ciente de que existia na glória com o Pai antes da criação do mundo.
Não poderia ter orado de forma sincera se não reconhecesse sua natureza divina. Em Isaías 42, Deus declara que não compartilha sua glória com ninguém, mas ao fazê-lo com o Filho, ambos devem ser iguais, pois compartilham a mesma glória. Esta revelação confirma que Jesus é Deus, igual ao Pai, e que sua existência não tem princípio nem fim. Ao longo da história, a glória de Jesus tem sido um dos temas mais proeminentes no Evangelho de João. Cada um dos milagres, ensinamentos e encontros com os líderes religiosos não apenas ressalta sua divindade, mas é um ato contínuo de glorificação de Deus na terra. No entanto, a manifestação máxima de sua glória não ocorreu em seus ensinamentos nem milagres, mas em seu sacrifício na cruz. Nesse ato, Jesus não apenas cumpriu sua missão, mas revelou sua verdadeira natureza divina. Por meio de sua oração, ele pediu para retornar à glória que partilhou com o Pai antes da criação do mundo. Uma afirmação poderosa que confirma que Jesus é eterno e que sua presença na terra fazia parte de um plano divino muito maior. João, ao escrever seu evangelho, foi extremamente meticuloso ao registrar as diversas maneiras como Jesus se referia à sua própria glória, especialmente em sua oração em João 17. Este momento, o início dos eventos anteriores à crucificação, começando com a traição que Jesus já conhecia. Quando ele fala de agora ser glorificado, o Filho do Homem está anunciando o propósito fundamental pelo qual veio ao mundo: morrer e ressuscitar, agindo como substituto expiatório. Ao fazê-lo, não apenas glorificou o Pai, mas o Pai glorificou o Filho, em uma troca em que ambos elevaram a glória um do outro. Este princípio de glorificação mútua de Deus é algo que os cristãos somos chamados a imitar em nossas vidas, lembrando que tudo o que fazemos, seja em pensamento, palavra ou ação, deve ser para a glória de Deus. Jesus não apenas orou por sua própria glória, mas também pela nossa. Em João 17, 24, ele diz: Pai, quero que onde eu estou também estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Esta petição reflete o desejo de Jesus de partilhar sua glória com todos os que nele creem, tornando evidente que nossa salvação e unidade com Cristo não são apenas um ato de graça, mas parte de um amor eterno que precede a criação do mundo. No livro do Apocalipse, João tem a oportunidade de ver Jesus em sua glória celestial. Um Jesus poderoso que não se parece em nada com o homem que conheceu na terra. Apocalipse 1 descreve como, ao se voltar, viu 7 candelabros de ouro, no meio deles alguém como o Filho do Homem, vestido com uma túnica até os pés e com um cinto de ouro. Esta visão de Jesus está muito longe da imagem de um homem comum. A voz que João ouviu é descrita como poderosa, semelhante ao som de uma trombeta. Nada mais do que a voz de Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Este título, que pertence unicamente a Jeová, deixa claro que a voz que João ouviu era a de Jesus e que ele é o Senhor eterno. A visão que João descreve de Jesus no Apocalipse não apresenta características que o colocam numa categoria única, acima de qualquer anjo. A túnica e o cinto de ouro evocam a imagem do sumo sacerdote, o que ressalta que Jesus não é apenas rei, mas também sacerdote. Este simbolismo tem um grande significado, pois os sacerdotes eram os intermediários entre Deus e o povo, e Jesus, ao usar estas vestes, mostra que ele é o sumo sacerdote que oferece sacrifício pelos pecados da humanidade, mas ao mesmo tempo é o Rei eterno. Além disso, João descreve a figura de Jesus com detalhes impressionantes. Sua cabeça e cabelos são brancos como lã, resplandecente, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido e sua voz como o som de muitas águas. Esta visão dos olhos de Jesus como chamas de fogo simboliza um olhar que não só vê, mas que penetra, revela e julga com pura justiça. Esta descrição recorda visões semelhantes no Antigo Testamento, como as que aparecem no livro de Daniel e Ezequiel, onde os seres divinos e os anjos são representados com características sobrenaturais. No entanto,
O que distingue Jesus é que sua glória e majestade excedem mesmo a dos anjos. No Apocalipse, a presença de Jesus é muito mais do que a de um ser celestial. Ele se apresenta como o ser divino que está acima de toda a criação. Seu rosto brilha como o sol, refletindo a glória inacessível de Deus. Mesmo a descrição de sua aparência gloriosa nos lembra que ele não é apenas o anjo ou o mensageiro, mas o próprio Deus, digno de adoração. João, ao ver esta visão, caiu a seus pés como morto, abafado pela glória de Cristo, que o tocou e disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Este momento é um lembrete de que, embora Jesus tenha vindo em forma humilde à terra, sua divindade não diminuiu. Ele é o Deus eterno e todo-poderoso que continua tendo o controle absoluto sobre a vida e a morte. Em Apocalipse 1:18, Jesus declara: "Eu sou o que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves do Hades e da morte." Este versículo assegura-nos que a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte é definitiva. Ele não ressuscitou apenas para morrer novamente, mas sua ressurreição é eterna, e ele possui a soberania sobre a morte, controlando o destino eterno de todos. Jesus alterar as chaves do Hades e da morte demonstra que somente ele tem poder sobre o reino dos mortos, o que ressalta sua soberania e o cumprimento de sua missão redentora. É evidente que aqueles que pensam que a morte é o fim estão enganados, pois somente Jesus possui as chaves do Hades e da morte. Em sua forma original em grego antigo, o livro do Apocalipse é conhecido como Apocalipse, que significa revelação ou desmascaramento. Este livro é a revelação de Jesus Cristo, e é ele quem realiza a revelação, pois ele é a figura central de quem se fala ao longo de toda a obra. Mas por que precisamos de uma revelação de Jesus? Muitos, infelizmente, veem Cristo como uma figura distante, alguém que existiu no passado e cujas ações admiráveis nos oferecem salvação, mas que já não está presente em nossa realidade diária. Em outras palavras, veem-no como um personagem histórico, mas não como uma figura viva e ativa em nossas vidas hoje. Charles Spurgeon observa que Deus deu esta revelação para mostrá-la aos seus servos. Esta é uma razão-chave pela qual Deus escolheu revelar a identidade de Jesus Cristo à humanidade, não para guardá-la. A profecia prevê acontecimentos futuros, pelo menos em relação ao tempo em que foi escrita. Embora nem todas as partes da profecia possam ser consideradas como predições, é evidente que este texto tem um caráter preditivo. Alguns podem pensar que não devemos nos preocupar com a profecia. Mas se Deus deu tanta importância ao ponto de falar sobre o futuro, é nossa responsabilidade ouvir e levar em conta essas mensagens. Às vezes, algumas pessoas dizem que não devemos nos preocupar com o que ainda está por vir até que realmente aconteça. Porém, não acredito que essa postura deva ser tomada de forma leviana. Além das profecias em Apocalipse, o livro de Daniel também nos oferece visões poderosas que devemos estudar e observar com atenção. E assim, chegamos ao final do nosso vídeo de hoje. Esperamos que a revelação sobre Jesus e sua glória tenha impactado você tanto quanto impactou João. O que você acha de tudo que aprendemos hoje? Adoraria saber sua opinião. Portanto, não hesite em deixar um comentário abaixo, contando o que achou deste conteúdo. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar e que Deus te abençoe.